Vamos lá então começar o dia 2. O que acontece que no dia 2 nós vamos ver algumas coisas bem interessantes, como, por exemplo, nós vamos ver e entender um pouquinho como criar, vamos entender e fazer na prática como criar volumes, né? Então nós vamos entender essa onda de volumes, como que funciona isso. Logo na sequência nós vamos começar a brincar com as imagens, ok? Então esse dia 2 basicamente vai ser o quê? Vai ser sobre os volumes, criação de imagens. Simples assim, esse daí é o nosso dia 2, onde nós vamos brincar bastante, vai ser bastante divertido, ok? Estejam preparados porque o bicho vai pegar hoje, principalmente na parte de gerenciamento de imagem, porque quando eu tô falando de gerenciamento de imagem, nós estamos falando do seguinte, nós vamos pegar e criar o Dockerfile, nós vamos daí, a partir do Dockerfile, buildar esse cara, depois nós vamos fazer também, editar um container em execução lá, né? Fazer algumas brincadeiras no container em execução e transformar esse container em uma imagem, né? Fazer um commit da vida. Vamos entender o que é um Docker Hub, vamos criar a conta, quem ainda não tem conta lá, vamos criar a conta lá no Docker Hub. Mais do que isso, nós vamos criar aí uma imagem a partir do Dockerfile e vamos fazer o que? O push, né? Vamos subir essa imagem lá para o nosso Docker Hub, né? Vocês vão entender como faz o login e tudo mais. Vai ser super divertidinho, ok? E para finalizar, vou mostrar para vocês como subir aí um registry simplão aí na sua infraestrutura. Pô, eu não quero usar o Docker Hub, eu quero subir aqui um registry. Eu vou mostrar para vocês como que funciona, como que cria esse registry. É evidente que vocês vão ter que depois dar uma caçada na interwebs para, tipo, se você quiser autenticação, coisas mais elaboradinhas, mas tem uma opção para cacete, basta dar uma pesquisada na interwebs, certo? E se você usa GitLab aí no seu dia a dia, também não é nada complicado, afinal, se você está utilizando aí o nosso querido latrado GitLab, você já tem um registry lá, já dá para usar o dele, por isso que eu gosto do GitLab. GitLab é só alegria, ok? Bem, vamos lá começar então. Primeira coisa que eu vou compartilhar aqui com vocês novamente é a nossa telinha do Shell, né? Mas antes de até compartilhar a tela, não, vou compartilhar já, que daí a gente vai falando, já vendo tudo acontecendo, né? Eu não gosto de ficar falando, eu fico parecendo um pastor aqui na frente, eu não curto isso, eu gosto de mostrar o Shell, porque eu me sinto mais confortável, e lá vamos nós, ok? Todo mundo tá vendo aqui o Shell, cancelei aqui, tá vendo? O Elliot lá tá bonitinho, conectado. Olha só o que nós tínhamos aqui da aula passada, nós temos o tosco Dockerfile, que foi onde nós paramos, certo? O que nós vamos começar agora a ver é o que? Volumes, mas primeira coisa que nós temos que entender em relação a um volume é o seguinte, né? Toda vez que eu crio um container, tudo que está dentro do container, né, vai para o saco quando o container morre. Então, por exemplo, você tem uma aplicação. E a minha aplicação, ela está gerando qualquer dado e está colocando esse dado dentro do container, o que vai acontecer? Você vai perder o dado quando o container morrer, ok? Porque ele vai expurgar todo esse dado. O que acontece? Quando você pega e começa a utilizar volumes, você começa a preservar esses dados. Ele não vai remover os dados quando o container morre. Muito pelo contrário, o dado fica lá persistindo para que você possa utilizar com outra instância de container que subir. Ok? Então imagina só que você tem lá a sua aplicação rodando e ela está gerando todo o dado, está gerando uma porrada de dados lá, tudo certinho, só que em determinado momento o seu container morre, mas aí não tem problema nenhum, porque você estava utilizando volumes. Então quando o outro container for subir no lugar daquele que morreu, ele vai começar a utilizar aqueles dados que lá estavam no volume, certo? O volume, para quem tiver dificuldade de entender o que é volume, pensa que você está pegando um file system e está colocando lá dentro do volume lá dentro do container para que o container faça uso desse file system, né, desse compartilhamento, certo? Então pensem sempre nisso. O que é um volume? É uma forma de você colocar o file system dentro do container. Lembrando, mais uma vez, que tudo no Linux é isolamento, então você não está criando um device, não, você está apenas pegando e colocando dentro lá do container um pedacinho do seu disco, do seu file system, né? Você está isolando lá dentro do container, certo? Então é isso, lembre-se sempre disso. Agora vamos pegar e parar de lenga-lenga, né, de falatório, e vamos começar a nossa brincadeira. A primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, eu vou pegar e vou criar aqui um diretório, sei lá, mkdir/opt Giropops, ok? Só para mudar um pouquinho, quase eu nunca uso Giropops. E aí a gente vai vir aqui com aquele Docker Container Run que nós estamos acostumados, -ti da vida, certo? Vamos utilizar que distribuição? Debian. Mas antes disso, vamos colocar aqui a opção. O que acontece? Quando eu estou falando de container, de volumes, eu tenho duas opções aqui dentro do Docker, né? Tenho duas opções. Quais são essas duas
opções desses dois tipos de volume que eu tenho aqui no Docker. Eu tenho um que é o do tipo bind e outro que é do tipo volume. Como assim do tipo bind? Tipo um bind é quando eu já tenho um diretório, que nem esse caso aqui que eu criei o barra opt giropops, ok? E eu quero montar esse diretório específico dentro do container. Aí eu estou montando um volume do tipo bind, ok? Então, se é do tipo bind, menos mount, daí eu tenho que passar o quê? Qual que é o type disso? Então, type igual bind. Ou seja, eu já tenho um diretório e eu quero que esse diretório seja montado dentro do container, ok? Então, o tipo é bind. Depois eu venho aqui com src, que é de source. Eu posso colocar aqui source também, ok? src para encurtar a história, certo? E aí eu coloco o quê? Quem que é o source aí? Quem que é o cara que eu quero montar lá? É o opt giropops, certo? Depois, DST ou destination, né? Eu posso escolher qual que eu quiser. Aí, por padrão, qual que é o type que ele usa, né? Sempre você vai ter que colocar o tipo, você vai ter que especificar o tipo no momento que você está montando. E não tem assim um padrão. O padrão dele, se você simplesmente determinar lá dentro do Dockerfile, né? Você colocou lá no Dockerfile que tem um volume e você subiu, sem colocar nenhuma configuração aqui no run da vida, o que acontece? Ele já vai criar um volume automaticamente. Então, um volume é do tipo volume, certo? Dependendo do seu Dockerfile. Só que lembre-se, quando você não faz a gestão de volumes, o que acontece? Quando você só determinou no Dockerfile, quando ele criar o volume, o diretório de volume dentro da sua máquina, você vai ver que esse diretório tem um nome aleatório, diferente de quando você faz a gestão, gerencia os volumes, que nem a gente vai ver aqui. Beleza? Bem, então aqui no DST eu vou colocar aqui DST igual aonde eu quero montar esse diretório giropops. Quero montar lá no raiz dessa máquina o cara chamado giropops, ok? Então eu passei aqui as informações que eu quero, agora eu preciso passar o quê? Passar qualquer imagem, né? Qualquer imagem que eu quero usar aqui nesse meu container, eu quero usar a imagem do Ubuntu, não, eu falei do Debian, né? Do Debian. Então eu vou dar um Enter aqui na bagaça e vamos ver, olha só, já estou dentro do meu container. Se eu estou no barra, vou dar um ls aqui, perceba, está aqui o nosso querido idolatrado giropops. Vou acessar o giropops e eu vou lá fazer a criação de um arquivinho chamado teste. Sair aí do container, sair fora, tá vendo? Se eu der um docker container ls, foi para o saco, né? Afinal, eu matei o container. Mas aí eu vou acessar lá o barra opt giropops que eu tinha passado. Dei um ls, perceba lá, tá lá o arquivinho criado, o mesmo arquivo que eu tinha referenciado anteriormente. E agora, se eu vier aqui chamar um outro container, ó, executei um outro container, pode ver que a identificação é diferente. Olha, a identificação desse, vou dar um ls, tá lá o giropops, caiu para dentro do giropops, tá lá mais uma vez o meu arquivinho teste. Posso ir lá e criar o teste 2 da vida, ou posso apagar o nosso querido idolatrado teste, só ficou o teste 2, sair fora do container ls aqui no apt, tá lá o teste 2, ok? Se o diretório de destino não existir, o Docker cria na hora que rola, sim, foi o que aconteceu aqui, tá vendo? Esse giropops não existe dentro lá do Debian, né? Então ele acabou criando esse cara, certo? Simples, rápido e fácil. Esse tipo aqui que nós estamos montando de volume é um volume do tipo bind, ok? É tipo bind, não é do tipo volume, beleza? Tipo, volume do tipo volume, né? Olha só, se eu der um df-h aqui, vamos ver se ele mostra aqui o nosso querido idolatrado giropops. Ó, opa, não, eu estou dentro aqui, deixa eu subir de novo. Cadê isso? Aqui, df-h, olha só, estou aqui dentro do meu querido container e ele mostra aqui como se fosse um device, é o barra dev xvda1, montado lá no giropops, que é esse cara aqui que nós especificamos, certo? Simples, rápido e fácil. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar aqui, sair desse cara e eu vou dar um history para que vocês façam. 2 minutos é o suficiente para que vocês façam isso daí. Vocês vão executar um container, cria o diretório, executa o container, cria um arquivo, capa dentro do container, brinca, testa aí. Lembrando que esse é o tipo bind, volume do tipo bind. Vamos lá então, todo mundo, ritmo de festa, que balança o coração.